Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a pedido dos meninos, né? Eu vim aqui me apresentar e contar um pouquinho da minha história pra vocês, né? Bom, primeiro foi uma honra o convite que vocês me fizeram, adorei muito participar do trabalho e me sinto muito grata em ter ajudado. Bom, vamos lá. Primeiro, me chamo Mariana, tenho 25 anos de idade e tenho anemia falciforme. Eu fui diagnosticada pelo exame do pezinho, né? Quando eu nasci, o exame do pezinho já era feito, já era realizado. Então, eu fui diagnosticada através desse exame. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha relação com a doença, né? Como que foi. Quando eu era criança, né? Eu era criança. Criança não tem muita consciência, né? De tudo que acontece com ela e de tudo que acontece no seu ambiente. Então, quando eu era criança, eu me lembro de que pra mim era assim, eu internava, eu vivia a minha vida normal, né? Eu adorava brincar na terra, a minha mãe tinha que ficar brigando comigo pra eu sair de dentro dos armários da minha avó. E, no entanto, em algum momento eu ficava gripada, ou então eu sentia uma dorzinha no braço, na perna, por brincar com alguns elementos, especialmente água. Eu lembro que ela brinca que a primeira internação mesmo com dor foi porque eu brinquei com água, né? Ela me colocou dentro, na verdade, eu encontrei uma caixa d'água na cozinha da minha avó e pensa, ninguém conseguiu me tirar daquele lugar. Eu brinquei lá a tarde inteira. No entanto, no outro dia, eu já acordei já chorando de dor. Minha mãe precisou me levar para o hospital, né? Nós não sabíamos quais eram os gatilhos de dor, né? Nós não conhecíamos o que me fazia mal e o que não me fazia mal, né? Porque quando você recebe um diagnóstico de uma doença, você não conhece ela, né? Mesmo com todas as informações, quando eu era criança, as informações não eram tão acessíveis assim. Hoje você vai no Google e você consegue ler tudo sobre a doença. Tudo que você conseguir, que você desejar, tem ali disponível e acessível. No entanto, naquela época não tinha, né? Mesmo, então, você vai descobrindo ali quais são os gatilhos de dor, quais são as limitações, né? A partir da convivência mesmo. Então, nesse caso, a gente não sabia que água me fazia sentir dor, né? A minha mãe não sabia, por isso ela deixou. E aí, nós acabamos tendo essa descoberta aí final através dessa experiência. No entanto, as minhas internações, elas não eram frequentes, né? Quando criança. Por isso que eu brinco que, assim, quando eu vou buscar na minha memória as minhas memórias de infância mesmo, de criança, são memórias absolutamente felizes. Eu era uma criança que internava de vez em quando. Internei. Não tô mais internada. Então era como se fizesse parte ali da minha vida, da minha rotina, né? Eu fui ganhar consciência mesmo da doença e comecei a manifestar um pouco de resistência dela, em relação a ela, quando eu atingi a adolescência, né? Adolescência. Adolescência, esse período de resistências, né? De questionamentos, de muitas rebeliões, né? Você passa a questionar tudo, passa a se voltar contra tudo, né? Então, você fica muito inseguro sobre tudo, não entende muito das coisas que acontecem com você. E nesse sentido, eu comecei a questionar muito a minha doença, né? Uma das maiores perguntas, né? Uma das perguntas mais frequentes que eu fazia para minha mãe era por que eu, né? Eu não desejo para ninguém, mas por que eu nasci com a doença, né? Então a minha vida, porque igual, né? Interessante. A minha vida não era só a doença, né? Não era só as minhas internações. Quando eu tava fora do hospital, eu tinha escola que eu estudava, eu tinha coleguinhas na escola, eu ia à igreja, eu amava ir à igreja, né? Como eu amo ainda hoje, né? É o meu lugar favorito no mundo. Então, eu ficava me perguntando, né? Trazia muito sofrimento, porque em todo a outra esfera da minha vida, né? Tinha muita vida. Só que dentro dela tinha algumas limitações. E como criança, né, como adolescente, essas limitações, né, na minha cabeça eram maiores do que realmente parecia. A minha tendência na época era ficar olhando só para as minhas limitações. Eu não mudava, né, a perspectiva, eu não dava uma espécie de zoom ali no ambiente para aumentar o meu horizonte e enxergar que dentro dessas impossibilidades haviam outras milhares de possibilidades, né? Ora, eu não podia nadar, no entanto, eu podia ler um livro, né? Não era muito bom eu ficar correndo o tempo todo, mas eu não precisava correr o tempo todo, né? Eu podia, às vezes, andar um pouquinho mais rápido, ou então só caminhar,
né? Caminhar faz, inclusive, muito bem para a saúde do falcêmico, né? Uma atividade física ali que não seja de alto impacto, né? No entanto, ainda assim é bom, melhora a qualidade de vida do paciente. Só que eu não enxergava essas coisas, né? Eu não enxergava desse jeito, porque eu não conseguia aceitar a doença, eu não conseguia aceitar que eu tinha aquilo, eu tinha muita resistência às minhas dores e a minha condição na época, o que me fazia sentir ainda mais dor, né? Por quê? Porque uma das maiores lições que eu aprendi com a doença foi que a nossa dor, toda dor, né? Aliás, não só de pessoas que são doentes, né? Que têm uma doença, que convive com algum tipo de limitação, né? As pessoas que convivem com outros, com limitações de outras categorias, né? De outros caráteres. Sei lá, às vezes uma limitação emocional, uma limitação intelectual, cognitiva, sei lá, qualquer uma. E qual que é a função dessa dor, né? Qual que é a função dela? É justamente trazer uma mensagem, né? É uma espécie de mensageira, né? A dor, ela tem um propósito. E à medida que ela não consegue cumprir esse propósito, ela se repete, ela tende a ficar ali, a permanecer ali. Então, a minha resistência e os meus questionamentos referente à doença fazia com que o meu emocional ficasse muito fragilizado. E com o meu emocional extremamente fragilizado, eu sentia ainda mais dor. Então, as minhas internações, elas eram frequentes, né? Não só pela minha qualidade de vida, mas principalmente pela minha pela minha saúde emocional, né? Que eu não cuidava na época. Então, à medida que eu fui amadurecendo, que eu passei por muitas dores, a doutora Poliana que diga, né? As médicas que me atenderam lá, eu chegava no PS e todos conheciam a Mariana Moura, todos sabiam quem era ela, a tal da Mariana que não tem veia, que não tem acesso, era um horror para as enfermeiras. No entanto, todo esse processo de dor me ensinou que a dor, ela vai embora, né? Mas ela só vai embora à medida que você não resiste a ela, né? Que você entende que é um momento ali e é um momento que você precisa cuidar daquilo, né? Existem outras formas de você cuidar para que você não precise necessariamente cuidar da dor. Você pode cuidar, você pode preveni-la, né? Com os tratamentos adequados, com uma boa qualidade de vida, uma boa saúde emocional e de sono também, enfim, vários cuidados, né? Preventivos que é possível ser feito e que melhora muito a qualidade de vida do falcêmico. Então, nesse contexto, eu fiquei eu fiquei muito tempo resistindo às minhas dores, mas quando eu entendi isso, eu parei de resisti-las, elas passaram a ir embora mais rápido, né? E aí veio a segunda grande lição, né? A dor sempre passa, mas você sempre fica mais forte diante dela, né? Porque já que ela é mensageira, à medida que você entende a mensagem que ela quer te passar, você se torna, né, uma pessoa mais forte, mais resistente à dor e aos desafios gerais da vida. Então, o terceiro grande aprendizado que eu tive, né, conforme eu fui entendendo, isso foi encaixando na minha vida e eu fui aceitando a minha dor, qual foi, assim, a perspectiva que mais me ajudou na questão de aceitação da doença, que melhorou a minha relação comigo mesma e, consequentemente, o meu cuidado, né, o meu autocuidado, né? Foi justamente eu parar de olhar somente para as minhas limitações e passar a olhar para todas as possibilidades que eu tinha na minha vida, né? E uma dessas conclusões masters e mais importantes, mais imprescindíveis foi justamente a de que eu não sou uma doença ambulante, né? Eu tenho anemia falciforme, mas eu não sou a anemia falciforme. Eu fui diagnosticada com essa doença, mas ela não diz, ela não é toda a minha composição. Eu também tenho os meus gostos pessoais, né? Eu tenho os meus livros favoritos, eu tenho as minhas músicas favoritas, eu tenho comidas de que eu gosto e comidas de que eu não gosto. Não me deem giló, por favor. Então, eu comecei a perceber que tinha várias atividades que eu gostava de fazer, outras que eu não gostava de fazer, né? Algumas que eu me identificava, pessoas que eu gostava de conversar, que eu gostava de abraçar. Comecei a perceber as várias possibilidades, o tanto de vida que eu tinha, né? Quando eu passava a olhar para outro lado, né? Para outro vetor da minha vida.
Então, foi fundamental quando eu entendi isso, eu consegui aceitar bem a doença, porque um dos maiores sofrimentos de quem tem anemia falciforme é justamente essa difícil compreensão, né, de dentro para fora, em relação à doença e em relação à sua vida de modo geral. Porque a tendência é você se limitar, é você se entregar à doença, como eu já vi muitos colegas que estavam internados junto comigo, olhar para mim e falar: Mari, eu não dou conta mais, isso não é vida. Eu não dou conta de viver essa vida e eu não quero mais viver e infelizmente morrer. Ou então, outros pacientes que, por não conseguirem se aceitar dessa forma, se entregavam a qualidade, a estilos de vida, né? Se entregavam a entorpecentes, não tomavam os medicamentos de forma adequada e não buscavam, né, às vezes, sei lá, fazer alguma coisa diferente do que literalmente vivenciar só aquela doença e aí, portanto, acabaram morrendo, né? Então, nesse contexto, né, entender esse cenário, enxergar esse cenário de forma mais abrangente é fundamental para a nossa relação com nós mesmos, né? Entendermos que nós não estamos limitados a uma doença, que nós não somos uma doença, sim um indivíduo que possui uma doença, ok? Bom, diante disso, né, outra coisa que me ajudou muito na minha relação com a anemia falciforme foi justamente eu entender a qualidade da minha saúde emocional e o efeito que ela tinha sobre a manifestação da anemia falciforme, né? Não sei, tem muitos médicos me assistindo, muitos estudantes me assistindo também, vocês sabem disso melhor do que eu. Vocês sabem o quanto que o emocional interfere na saúde de uma pessoa, né? O tanto que a sua qualidade de vida, a sua saúde emocional, ela reflete em todas as áreas da vida, né? No tanto que você aprende, né? Quem nunca se sentiu ansioso para fazer uma prova e não foi tão bem quanto poderia ter sido, simplesmente porque não conseguiu ali conter aquela ansiedade, né? Lidar com aquilo de forma a não prejudicá-lo tanto numa prova, né? Ou então, às vezes na vida, né? Às vezes um mocinho que vai pedir a mocinha em namoro e fica extremamente nervoso. Enfim, dentre outros exemplos mais profundos, né? Às vezes acontece, a pessoa tá com um desafio gigante na frente dela e ela olha para aquilo como se fosse o fim do mundo, né? Como se, meu Deus do céu, eu não consigo, isso é um problema insuperável, quando na verdade, ao invés de ela olhar somente para o problema, ela poderia estar investindo toda essa energia na solução do problema dela, né? Então, todo esse posicionamento, né, de inteligência emocional, de cuidado das emoções, me ajudou muito a melhorar a minha relação com a anemia falciforme. Porque os hematologistas sempre me falavam, né, que falava: Mari, a doença da anemia falciforme, ela sofre muito, muito mesmo quando o paciente não tem uma boa qualidade de vida emocional. Então, é uma doença que ela tem muitos efeitos, né? À medida que eu mesma já passei por isso, né? Teve um momento da minha adolescência ali, do finalzinho da minha adolescência, do início para minha vida adulta, eu tive alguns problemas seríssimos emocionais, né? A minha mamãe ficou doente, teve depressão, né? Eu também passei por algumas questões pessoais, né? E essas questões me deixaram muito triste mesmo, e eu não soube processar aquilo de forma a liberar aquela tristeza para fora totalmente, né? Então isso acabou que eu fui parar no hospital com pneumonia, né? A minha imunidade abaixou, eu acabei pegando pneumonia, fiquei alguns dias na UTI, enfim. Então, quando você começa a entender esses detalhezinhos, você começa a entender onde que se inicia o autocuidado do falcêmico, né? Aonde que a gente precisa prestar atenção, onde que nós devemos estar atentos em relação ao nosso autocuidado. Não é só beber muita água, né? É também refletir sobre tudo, sobre como o ambiente está impactando a gente, né? E sobre como nós mesmos estamos lidando com os desafios que aparecem na nossa vida. Bom, diante disso, galera, eu também quero trazer uma reflexão muito importante sobre os familiares, o papel do familiar na vida de quem tem anemia falciforme, né? Bom, eu me sinto privilegiada nesse contexto, de verdade. Porque eu sempre tive minha família muito presente e isso foi imprescindível no que diz respeito à forma como eu lido com a minha doença e a maneira como eu cresci como indivíduo, né?
E só que a gente não pode negar o fato de que é muito impactante para os familiares, né? Muda eles também, não muda só a gente, né? Só a gente que está lidando com a doença. Conviver com uma doença molda não só quem tem ela, mas quem também convive com ela. E aí, nesse contexto, a minha mamãe, ela foi a mais impactada, né? Porque ela que ficava comigo nos hospitais, ela que saía correndo comigo, pra cima e pra baixo, de hospital em hospital, de postinho em postinho, ia correndo atrás de tudo pra mim. Então, eu me lembro que no início ela sofria muito mesmo. E lembra que eu falei pra vocês que uma dor, à medida que ela cumpre o seu propósito, ela nos torna mais forte? No começo, a minha mamãe, ela desmaiava, né? Ia eu pro PS infantil, a minha mãe pro PS adulto, as duas internadas. Minha mãe ficava cerca de 24 horas lá e depois ela voltava para ficar me acompanhando ali, porque éramos somente eu e ela, né? Eu não tinha. Era só eu e ela mesmo e Deus na nossa vida. Então, ela saía do PS adulto depois de tomar um pouco de soro, voltar à pressão, e aí ela conseguia ficar comigo. Porque a tendência, né, de um familiar, uma mãe, ela nunca quer ver seu filho vulnerável, né? Ela nunca quer ver o seu filho sofrer. Então, quando ela vê o seu filho em estado de sofrimento, ela tende a querer tirar esse sofrimento do filho, né? Ela fala: Nossa, meu Deus, não, eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que meu filho tenha desafios na vida. Só que a minha mamãe aprendeu que na verdade é o contrário. É o contrário. À medida que ela via que todas as vezes que eu sentia dor, eu voltava, né? Graças a Deus, Deus me dava saúde, eu melhorava. Quando eu saía do hospital, quando eu tava fora do hospital, na verdade, ninguém falava que eu tinha doença, porque eu era uma menina extremamente ativa, alegre, comunicativa, falava demais. Então, isso fazia com que ela ficava: Meu Deus do céu, a gente sofre tanto lá, Mariana, mas quando você tá fora do hospital, você nem lembra da dor. E de verdade é isso, porque eu sabia que eu não era só aquela dor. Aquela dor fazia parte da minha essência, mas não era quem eu era inteiramente. Então, ela não conseguia entender, porque muitas das vezes a tendência de quem vê de fora o cenário é enxergar às vezes uma doença, ou enxergar a doença de forma mais expressiva do que ela realmente é. E à medida que você dá tanta importância assim, aí os desafios e as limitações, elas crescem na vida, né? na vida de quem tá vendo aquilo, né? Na percepção de quem tá analisando aquela situação. Então, durante muitos anos, a minha mãe analisou dessa forma, né? Ela viu a doença muito maior, muito mais expressiva na minha vida do que realmente era, né? Isso trouxe para ela um sofrimento, trouxe para ela uma resistência também à doença, ela também teve que passar por um processo de aceitação e principalmente, por exemplo, à medida que ela foi entendendo, né, a expressividade da doença na minha vida, ela foi enxergando a Mariana indivíduo e a Mariana doença, e ela foi fazendo separação entre essas duas pessoas, ela começou a olhar para mim de forma mais com uma força maior, né? Então ela já não mais desmaiava no hospital. E pelo contrário, né? Ela já passou a olhar para mim e perceber quando a minha cor mudava, quando eu tava mais amarelada, quando eu tava mais branca. Ela olhava e falava: Minha filha, você tá bebendo bastante água? Você tá tomando os remédios direitinho? Porque você tá mais amarela. Olha, vamos fazer assim? Vamos buscar a doutora Poliana, né? Que é a minha médica há 25 anos. E ela falou: vamos lá fazer uma consulta e tudo mais. Olha, tal dia tem a consulta, vamos falar com ela sobre isso, né? Então, ou seja, ela passou a conhecer eu quando eu estava bem e conhecer eu quando eu não estava bem, quando eu estava sob os efeitos da doença. Então, isso era fundamental, porque nós chegávamos no hospital e ela já sabia exatamente o que falar para os médicos. Ou ela tem anemia falciforme, o baço dela calcificou, né? Ela não tem muitos acessos, tem um soprinho no coração, tem isso, não tem aquilo, é alérgica, não é alérgica. Ela começou a sentir dor tal hora, a gente administrou tal medicamento. Então, ela passava todo um relatório para os médicos, ela chegava com a história toda pronta para os médicos só coletarem a história e dar o seguinte progresso aí ao tratamento, né? E então, nesse contexto,
O que que aconteceu? Ela passou por muitos desafios, né? Muitas vezes, por exemplo, porque ela não teve só eu com a doença, né? Teve eu e teve mais uma menininha. Essa menininha infelizmente faleceu, né? Porque quando ela nasceu, nós morávamos num lugar muito precário, morávamos na cidade de Mariana. E era uma cidade extremamente precária, então não tinha muito tratamento. E como ela conhecia a doença, ela foi tentar passar para os médicos e infelizmente, né, ali no susto, na correria, o médico não soube dar a devida assistência, a devida importância para o relatório e para o que ela havia aprendido ao conviver 24 horas com a doença, né? Na época eu tinha 7 anos, então ela já tinha 7 anos de experiência comigo e mais ali um ano, né, 8 meses mais ou menos de experiência com a minha irmã. Então, por conta disso, infelizmente, a gente acabou perdendo a minha irmãzinha. Então, nesse sentido, é muito importante, né? Fica a dica, né, para vocês, estudantes, sempre observar o que os pais falam, né? Sempre dar a devida importância, ser bastante atencioso. Eu brinco que ser médico é como ser detetive, né? É a arte de ouvir. E ouvir pode curar, né? Então, é muito importante mesmo, porque um pai e uma mãe, eles convivem com a doença, né? Eles convivem 24 horas só com aquela doença. Então, eles aprendem muito, né? Eles são muito moldados também. Eles são muito modificados. A minha mãe, ela aprendeu coisas e levou coisas para a vida dela mesmo como indivíduo, não só como mãe, justamente porque ela aprendeu vendo a minha doença se manifestar, né? Entendendo a anemia falciforme como ela era e aceitando, assim, as coisas como elas são, entendeu? Então, nesse sentido, houve uma mudança significativa na forma como a minha família relacionava comigo também, né? Porque, como eu disse a vocês, a tendência de quem tá olhando do lado de fora é enxergar só a doença da pessoa, né? Como eu, inclusive, acho que conversei com os meninos isso, né? No nosso encontro online, eu falei, olha, muitas das vezes eu ia na igreja ou na escola, ou até mesmo em casa, né? Alguns parentes próximos que não moravam junto comigo, quando eles me viam, a primeira coisa que eles me perguntavam era: você nunca mais internou, né? Você não tá sentindo mais dor? Você tá bem agora? Você melhorou? Né? Eles não queriam perguntar, por exemplo, como eu estava na escola, qual era o meu sonho de profissão futura, não é mesmo? Então, a tendência, isso não é por maldade, tá? Isso é uma consequência natural das coisas, né? É uma primeira percepção ali que acaba pegando e isso acaba moldando a forma como você se relaciona com a pessoa. Então, não foi por maldade, eu entendo isso perfeitamente. No entanto, foi uma consequência que eu acho que vale aqui passar pra frente. Porque eu acho que eu não sou a única que sentia em algum momento ali, né, um certo desconforto, né? Muitas das vezes eu queria falar, às vezes, de um livro que eu tava lendo, que era maravilhoso, né? Amor Impossível, Possível Amor, maravilhoso esse livro. Ou então, sei lá, um estudo vermelho do Sherlock Holmes, né, que eu li também. Então, adorava, né? Adoro ler, adoro música. Às vezes você queria falar sobre um assunto diferente, mas não tinha aquela abertura específica, justamente porque a forma como eu era vista era justamente como uma doença e não como um indivíduo. Então, à medida que eu aprendi isso, né, à medida que eu ganhei essa percepção e fiz essa separação, isso teve efeito nos meus familiares, né, que sempre me apoiaram e isso foi imprescindível, né? O apoio dos familiares é, assim, imprescindível porque é onde você entende que vale a pena escolher a vida, né? Você fala, meu Deus, calma, eu tô aqui nesse leito de dor, eu tô aqui nesse leito de intenso sofrimento, mas olha, primeiro, é um sofrimento passageiro, ele não vai ficar para sempre aqui. E segunda coisa, eu tenho uma família esperando por mim, né? Minha mãe tá aqui segurando a minha mão, minha mãe tá aqui me apoiando, meus familiares me conhecem, sabem quem eu sou, conhecem os meus sonhos, né? Eu não sei se eu falei aqui já, eu falei com os meninos que o meu sonho é ser médica também, né? E, inclusive, eu estou me preparando para ir para Argentina. Eu vou agora na sexta-feira, dia 23, já tô indo já pra Argentina
cursar, né, o curso de medicina, né? Então eu tô muito feliz porque percebe como que a forma como você vê, né, uma situação, a forma como você se posiciona diante de um desafio molda muito da sua vida. Então, quando eu aprendi que eu podia ser um indivíduo, que eu era um indivíduo, que eu não era uma doença, isso mostrou pra mim que eu podia até mesmo sonhar, né? E daí eu comecei a dar ouvido àquele desejo que eu sempre tive desde criança de ser médica e passei a correr atrás desse sonho e ele tá prestes a começar aí a se realizar, não é mesmo? Então, isso também moldou também os meus familiares, fez com que eles me enxergassem de outra forma, me conhecessem as infinitas a infinita vida que há dentro de mim, né? E nosso relacionamento mudando, né? Graças a essa nova percepção, isso melhorou muito a minha qualidade de vida, o que fez com que as doenças e as dores, né, da anemia falciforme, gripe, qualquer coisa relacionada a isso, tenha ido embora, né? Eu até cheguei a comentar com os meninos, né, que o sentimento é justamente de que eu não tenho uma doença mais. Mas por quê? Porque eu não vivo mais em função dela, entendeu? Então é isso. Gostaria também de deixar um recado muito importante, né, sobre hidroxureia. Eu faço uso de hidroxureia, tomo 3 comprimidos por dia, todos os dias. No começo foi muito difícil, né? Os meninos até me perguntaram, Mari, como que você faz para tomar os remédios? Porque os pacientes, eles reclamam muito. É muito difícil mesmo. Mas acho que vocês entenderam, né, que às vezes uma questão muito prática, né? Igual tomar um remédio. Tome um remédio porque é necessário. Mas se você não enxergar de fato ali um sentido em tomar aquilo para você ficar melhor, se você não enxergar um sentido em ficar bem de verdade, não faz sentido tomar um remédio, né? Então, eu sei o que é você olhar para um lugar e você não tem a menor ideia, né, das possibilidades, você não acreditar que é possível você viver outras experiências, como a de uma viagem igual. Na época que eu conversei com os meninos, eu havia acabado de retornar de Gramado, eu fiz uma viagem incrível com a minha irmã, fomos eu e ela sozinha. E conheci a neve, foi maravilhoso. Outro lugar, outra experiência também que me ensinou os limites do meu corpo. Ali eu pude observar também o ambiente, qual era o efeito, né? Quando eu sentia dor, quando eu não sentia. Eu aprendi ali, enxergando o limite do meu corpo, eu pude brincar até o limite, pude me divertir, criar memórias incríveis com a minha irmã, sem prejudicar a minha saúde também, o que é fundamental, né? Então, nesse sentido, a melhor forma que eu encontrei de fazer o uso do medicamento foi amadurecendo, né? E a maturidade, ela faz todo sentido, ela faz toda a diferença na vida do indivíduo. Então, até esse dia chegar, a minha médica sofreu muito comigo também, tá? Não vou mentir pra vocês, eu era bem teimosa, inclusive fiquei um bom tempo sem tomar o medicamento, a minha médica ficava muito triste comigo, porque eu não queria tomar, mas quando eu voltei a tomar com essa mentalidade, né? A mentalidade de que por que eu queria ficar bem? Eu queria ficar bem porque eu queria viver uma vida, né? Eu queria viver uma vida e queria viver uma vida melhor a cada dia. Então, eu passei a encontrar maneiras, né, de tomar o medicamento para que eu pudesse ficar bem, pudesse ter saúde para desfrutar daquilo que eu desejava, não é mesmo? Então hoje eu tomo o remédio certinho, tomo com suco de uva, aquele suco concentrado, sabe, que parece vinho. Adoro, adoro tomar com aquele suco porque ele é bem forte, então não tô tendo mais enjoo. Os enjoos, graças a Deus, foram bem atenuados, né? Graças ao suco que eu tomo com remédio. Tomo antes do almoço, né? Porque aí eu tomo o remédio, já como, ele não fica aquele gosto ruim na garganta do remédio, né? Foi a maneira como eu encontrei de tomá-lo, né? Então, caso vocês encontrem um paciente, sintam vontade de orientá-lo, de direcioná-lo, direcioná-lo, né, da melhor forma, primeiro, sei lá, através de uma conversa, busque tentar entender ali, né, o que faz sentido na vida dele, busca mostrar para ele, tirar ele o foco dele, né, só da doença, só do remédio que é ruim, tenta de alguma forma direcioná-lo às consequências de tomar o remédio, né, como a qualidade de vida pode ser melhor e como isso pode abrir portas, né,
Igual eu comecei a estudar idiomas, né, estudar música, hoje eu toco piano, toco violão, adoro a música, né, adoro brincar com os meus irmãos também, então tudo isso faz muita diferença, não é mesmo? Na vida dos familiares, na vida de quem tem a doença, tudo faz sentido quando você entende qual é a diferença entre o indivíduo e a doença. E entender que o indivíduo não é a doença é fundamental para que ele possa viver, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer participar desse trabalho com vocês meninos, né? Vocês fizeram um excelente trabalho, fiquei muito feliz em contribuir. Muito obrigada a todos, professores e alunos, por terem assistido a esse vídeo, tá bom? Tchau, tchau, foi um prazer, até mais!